Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho do quadro clínico do diabetes, bem como o diagnóstico e a classificação. Então, em relação ao quadro clínico, a gente tem que lembrar que os sintomas clássicos se resumem aos 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso não intencional. Então, muitas vezes, a presença desses 4 P's vão nos ajudar no diagnóstico do nosso paciente. Do lado, vocês podem observar uma figura educativa para a população em que a gente pode associar outros sintomas aí ao diabetes. No caso, o cansaço, que seria a astenia, né? Aqui de novo, o aumento da frequência para urinar, que seria a poliúria, a perda de peso não intencional, dificuldade de cicatrização de feridas. Na esfera sexual, particularmente disfunção erétil no homem. Aqui há o aumento da fome, a polifagia, o embaçamento visual, descrito aqui como visão turva, as parestesias, né, descritas aqui como formigamentos nos pés, a polidipsia e na mulher ainda a gente pode ter a manifestação de candidíase vaginal, né? E pode ter um quadro aí de candidíase vaginal de repetição, que pode ser muito sugestivo também de diabetes mellitus. Então, a gente tem os 4 P's, que são os sintomas clássicos, mas lembrar que a gente pode ter outros sintomas aí no nosso paciente com diabetes mellitus. No diabetes mellitus tipo 1, é praticamente todos os pacientes eles vão apresentar esses sintomas, tá? Porque a evolução do diabetes tipo 1 ela é rápida e o paciente ele acaba procurando serviço de saúde. Lembrar que hoje, pela pandemia de obesidade, um paciente diabético obeso não necessariamente ele será um DM2. A gente vai ter que ver o contexto clínico, né? E a gente pode estar diante de um DM1. Apesar de que, classicamente, a gente aprende que o DM1 é um indivíduo magro, mas isso não é obrigatório. Já no DM2, nem sempre o paciente terá sintomas. Vejam que 50% dos pacientes eles estarão assintomáticos, ou seja, não estarão sentindo nada. Muitas vezes eles vão fazer um exame de rotina e aí vai detectar uma glicemia já compatível com diabetes, ele não terá queixa nenhuma, ele terá alguns sintomas, se a gente perguntar com mais afinco, esse paciente ele vai poder descrever de repente uma parestesia, né, um embaçamento visual ocasional, uma disfunção erétil, ou seja, ele não vai às vezes perceber os sintomas. Mas a outra metade ela pode sim estar apresentando sintomas, né? Então os sintomas clássicos, que seriam os 4 P's, que estão presentes em todos os pacientes com DM1, eles podem estar presentes no DM2 em metade aí dos casos. Tá? Agora, para a gente identificar um diabético tipo 2, em geral, vai ser aquele paciente que tem obesidade, que tem síndrome metabólica, né? Um paciente geralmente aí com mais de 40 anos de idade, um paciente que tem um estilo de vida inadequado, né? Com um consumo excessivo de alimentos industrializados, processados, hipercalóricos, uma dieta hipergordurosa, rica em sódio, né? É um paciente que é sedentário, não pratica atividade física regularmente, um paciente aí, né, acima do peso, como já dito, tá? E muitas vezes ele terá aí a síndrome metabólica nesse contexto, ele poderá ser um paciente hipertenso, poderá ser um paciente aí dislipidêmico, né? Em algumas situações a gente pode estar diante de um paciente aí também com aumento do consumo de bebida alcoólica, geralmente cerveja, né? Que é uma bebida alcoólica aí mais hipercalórica, né? Que também leva a ganho de peso. Menos frequentemente vai ter o consumo de destilados. E o paciente também pode
ter histórico aí de tabagismo ou não. Lembrar que o tabagismo ele é um fator de risco para o DM2. Então, esse seria o paciente típico, é aquele que se você diagnosticar diabetes, você não terá dúvida que é um diabetes mellitus tipo 2. Agora, o paciente com diabetes mellitus tipo 1, classicamente é a criança ou adolescente, né? A gente aprende que, em geral, é um indivíduo magro, mas, como eu disse, devido aí à pandemia da obesidade, a gente pode ter crianças e adolescentes hoje obesos e eles virem com a manifestação de diabetes. E aí a gente vai precisar olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque pode ser um DM1 ou eventualmente um DM2, né? A gente tem tido um aumento aí na prevalência de DM2 em crianças e adolescentes por conta da obesidade. Mas em geral, o paciente típico é esse: uma criança, adolescente, magro, muitas vezes com uma alimentação saudável, que pratica atividade física, faz esporte, né? Que é bastante ativo, sai, faz atividades com os amigos, né? Então, bem diferente daquele perfil típico do DM2. Então, obviamente, se você identificar um quadro de diabetes num jovem, como ilustrado aqui, né? Esse é o típico do diabetes tipo 1. Lembrando que na prática clínica a gente tem nuances, tem variações, né? Então nem sempre a gente vai encontrar aquilo que é típico. Mas, de uma maneira geral, né, se você encontrar um paciente com esse perfil, né? Não haverá dúvidas que ele é um diabético tipo 1. Os critérios diagnósticos para diabetes, eles utilizam, né, a glicemia e foram modificados em 1997 pela American Diabetes Association, a ADA, né, e depois foram aceitos aí também pela Organização Mundial de Saúde e incorporados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é aí a nossa grande referência brasileira, né, aí no manejo do diabetes, né. E essas modificações, né, que na verdade foram se diminuindo o ponto de corte para o diagnóstico de diabetes, justamente porque o diagnóstico precoce ele possibilita que eu comece a tratar esse paciente e com o objetivo aí de prevenir as complicações micro e macrovasculares, né? Os critérios diagnósticos baseados na glicemia são a glicemia casual maior ou igual a 200, desde que, né? Então, glicemia casual é aquela colhida de uma forma aleatória, em qualquer momento do dia, o paciente não necessariamente precisa estar em jejum, tá? Essa glicemia, ela será diagnóstica desde que o paciente apresente os 4 P's aí clássicos, né? Poliúria, polidípsia, a polifagia e a perda de peso não intencional, tá? A glicemia de jejum também serve para o diagnóstico, nesse caso o paciente ele faz o preparo, né? Ele vai colher o exame de manhã cedo no laboratório e é orientado que ele faça 8 horas de jejum, né? A glicemia de jejum maior ou igual a 126 é diagnóstico para diabetes, mas pela diretriz, se for uma elevação pequena e o paciente estiver assintomático, deve-se repetir novamente para essa confirmação diagnóstica, tá? Depois a gente tem o teste oral de tolerância à glicose, também chamado de TOTG ou GTT, que aí vem do inglês Glucose Tolerance Test. Então, o GTT ele avalia o seu nível glicêmico 2 horas após você ter ingerido uma sobrecarga de glicose de 75 gramas de destrose. Se essa glicemia após 2 horas vier maior ou igual a 200, você é diabético. Tá? Então é um teste bastante preciso, ele é o padrão ouro, mas obviamente ele é pouco utilizado porque é um exame um pouco mais caro, requer que o paciente fique no laboratório aguardando por 2 horas, requer, né, toda uma estrutura laboratorial, um técnico ali dedicado para fazer esse exame. Então, ele vai ser indicado em algumas situações específicas. Mais recentemente, em abril de 2024, foi incorporado pela International Diabetes Federation o uso também da glicemia após 1 hora. Tá? Então, é bem recente esse critério. E aí, se você avaliar a glicemia após 1 hora e ela vier maior ou igual a 209, você também pode dar o diagnóstico de diabetes. Então, essa
é uma mudança aí recente no GTT, que até então utilizávamos apenas o critério de 2 horas após. E desde 2010, a hemoglobina glicada também pode ser utilizada para critério, né, diagnóstico do diabetes, né? Isso foi proposto pela American Diabetes Association, né? E se considera o valor de corte maior ou igual a 6,5%. Tá? Entre 5,7 e 6,4 seria considerado um pré-diabetes, lembrando que para a OMS ela considera o valor de pré-diabetes de 6 a 6,4%. Então existe aí alguma diferença no critério de pré-diabetes entre a American Diabetes Association e a Organização Mundial da Saúde. O que se preconiza é que a dosagem da hemoglobina glicada para diagnóstico seja utilizando o método padronizado pelo estudo do DCCT, né? E que esse laboratório seja certificado pelo NGSP. Tá? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza, na verdade, o critério da hemoglobina glicada. Tá? Então, de uma forma resumida, a gente pode, nessa tabela, né, entender que o indivíduo normal seria aquele que tem uma glicemia de jejum menor que 100. Ele teria, no teste oral de tolerância à glicose, um valor de abaixo de 155 após 1 hora e abaixo de 140 após 2 horas, e uma glicada menor que 5,7%. O indivíduo pré-diabético ele teria a glicemia de jejum de 100 a 125, teria no teste oral de tolerância à glicose após 1 hora 155 a 208, após 2 horas 140 a 199, com a hemoglobina glicada 5,7 a 6,4 pela American Diabetes Association. E o indivíduo, para ter o diagnóstico então de diabetes, ele teria a glicemia de jejum maior ou igual a 126 e eventualmente repeti-la, né, dependendo aí do contexto clínico. Se no teste de tolerância oral à glicose após 1 hora vier maior ou igual a 209 ou maior ou igual a 200 após 2 horas. Ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, desde que o paciente tenha sintomas ou ele tenha, além da hemoglobina glicada, um outro exame que corrobore esse diagnóstico. Então, a sugestão é que nunca se use hemoglobina glicada de uma maneira isolada, né? Então, ou um paciente que tenha sintomas clássicos de diabetes de uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% com algum outro exame que possa ser tanto o teste oral de tolerância à glicose como a glicemia de jejum, né, compatível com o diagnóstico de diabetes. Ou se ele tiver uma glicemia casual maior ou igual a 200 com sintomas clássicos. Lembrando que aí para o diagnóstico de diabetes, nessa situação aqui, é obrigatório que ele tenha os 4 P's. Tá? Então, aqui a gente tem um resumo, né, dos critérios diagnósticos. Tá? E lembrando, então, que esses critérios eles são recentes. Tá? E aqui embaixo tem a referência para vocês dessa publicação da International Diabetes Federation. Agora falar um pouquinho sobre o diabetes mellitus gestacional. Esses critérios diagnósticos eles foram consolidados em 2010, após uma revisão, e a International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, né, baseou-se nos resultados do estudo APO, Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes, né, que demonstrou aí os efeitos adversos da hiperglicemia tanto para desfechos maternos como fetais, né, durante a gestação. Segue aqui para vocês algumas referências, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Mas, de maneira geral, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Então, seria aquela gestante que não tem histórico prévio de diabetes ou que sabidamente a glicemia dela antes da gestação era normal. Se você não tiver nenhuma informação da glicemia, você supõe que também era normal, tá? E aí,
O rastreio ele é feito na primeira bateria de exames aí de pré-natal, que vai ser por volta aí da 8ª, 10ª semana de gestação, em que dentro dos exames que se colhe para pré-natal, você solicita a glicemia de jejum. Nesse momento, se a glicemia de jejum for menor que 92, a gestante não tem diabetes gestacional. Se der entre 92 e 125, você classifica como DMG. E se a glicemia vier muito elevada já nesse início da gravidez, maior ou igual a 126, ela é diagnosticada como diabetes mellitus franco, diagnosticado na gravidez. Ou seja, se entende que essa mulher já era diabética antes mesmo da gestação. Tá certo? Basta uma dosagem para o diagnóstico. Agora, a gestante que não foi diagnosticada nem com DMG e nem com diabetes mellitus franco na gravidez, porque essas já estarão fazendo um pré-natal de alto risco e, portanto, já estarão tratando esse diabetes, aquelas gestantes que foram normais no primeiro momento, quando elas chegarem entre a 24ª e 28ª semana da gestação e que se faz de novo aquela bateria de exames de pré-natal, aí a gente deve avaliá-las com o teste oral de tolerância à glicose. E aí a gente tem que, para que a gestante seja normal, ela tem que ter uma glicemia de jejum menor que 92, após 1 hora menor que 180 e após 2 horas do GTT menor que 153. Se ela vier com algum dos valores, quer seja a glicemia de jejum entre 92 a 125, ou a glicemia pós 1 hora maior ou igual a 180, ou a glicemia após 2 horas entre 153 e 199, ela já tem DMG. Então, basta um desses três. Não importa se ela vier, por exemplo, com a glicemia de jejum normal e de 2 horas pós normal, mas após 1 hora vier alterada, ela é DMG, tá? E se ela vier com uma glicemia de jejum muito elevada ou após 2 horas vier maior ou igual a 200, a gente já disse que é um diabetes mellitus franco diagnosticado na gravidez, tá? Então percebam que o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional ele é um pouquinho diferente dos critérios que a gente utiliza para diagnóstico de diabetes mellitus na população geral e nas mulheres não gestantes, obviamente. Fatores de risco para o diabetes mellitus gestacional: idade materna avançada, mulheres que já tenham sobrepeso, obesidade ou que tenham ganho excessivo durante a gravidez, que tenham aumento da adiposidade abdominal, que já tenham histórico de diabetes em parentes de primeiro grau, particularmente o DM2, gestações que evoluem com crescimento fetal excessivo, ou seja, macrosomia fetal, com polidrâmino, hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, mulheres com histórico de abortamento de repetição, malformações, morte fetal neonatal, a macrosomia ao nascimento, que seriam crianças que nascem com 4 quilos ou mais, ou que já tenham tido DMG prévio, terão maior risco de ter DMG em outras gestações. Mulheres com síndrome do ovário policísticos, porque é uma condição que já cursa com aumento da resistência insulínica, e mulheres que tenham baixa estatura também têm maior risco de ter DMG. A classificação do diabetes passou por mudanças. A classificação antiga da NDDG, que é o National Diabetes Data Group, foi proposta em 1979. Vejam que naquela época o diabetes ele tinha como pilares de tratamento insulina NPH e ou a regular, e de medicamentos orais era basicamente a metformina e a sulfonilureia. Então, naquela época, eles classificaram o diabetes conforme o tratamento, né? Porque ele usa insulina ou não usa insulina, tá? Agora, com a evolução do entendimento na fisiopatologia do diabetes e o surgimento de novas terapias, a American Diabetes Association
propôs em 1997 uma classificação baseada na etiologia. Então, hoje a classificação do diabetes, ela não é simplesmente ele é insulino dependente ou não insulino dependente. A gente classifica, né, como diabetes mellitus tipo 1, em que a gente entende que a etiologia é a destruição autoimune de célula beta. O diabetes mellitus tipo 2, em que a gente entende que a etiologia envolve, né, os 12 deletérios, como a gente falou. E o diabetes mellitus gestacional, que é aquele diabetes mellitus que é diagnosticado durante a gravidez. E que, geralmente, após a gravidez, ele resolve. Tá? E existem outros tipos específicos menos frequentes de diabetes mellitus. O que é interessante trazer aqui para vocês também, como estou falando de classificação de diabetes, é essa subclassificação do diabetes tipo 2 que foi proposta em 2020, tá? Pela American Diabetes Association. Ela não é muito utilizada, mas vocês podem ouvir falar dela, né? Então, o que ela propôs é que o diabetes tipo 1 e o diabetes LADA, ambos têm o componente autoimune e vão ter a presença do anti-GAD positivo, né? E aí são pacientes caracterizados aí por um prejuízo na secreção de insulina, justamente porque eles têm uma destruição autoimune da célula beta. E o diabetes mellitus tipo 2, ele envolve uma série de fatores etiológicos, como a gente viu. E muitas vezes pode preponderar mais o fator de idade, né, o envelhecimento, e aí por isso que o paciente tem disfunção de célula beta, ou pode preponderar mais a obesidade, a resistência insulínica, né, etc. E aí, então, eles classificam o DM2 naquele SIDD, que seria o diabetes com uma secreção insulínica muito prejudicada, né? E aí seriam pacientes que já teriam um risco maior de retinopatia e neuropatia a longo prazo. Então seria quase como um DM1, né? Que seria aquele paciente com DM2 que tem muito prejuízo na secreção de insulina, que predomina essa característica nos 12 deletérios dele. Depois a gente teria o SIRD, que é o Severe Insulin Resistant Diabetes. Então é aquele que tem uma resistência insulínica muito acentuada. E o interessante é que nesse caso, esses pacientes costumam ter maior risco de esteatose hepática, metabólica e doença renal diabética. Depois teria aí o MOD, que é o Mild Obesity Related Diabetes, né? Que está mais associado à obesidade e aparece um pouco mais precoce. E teria o MARD, que é o Mild Age Related Diabetes. Então seria aquele diabetes que aparece nos indivíduos mais idosos, porque o pâncreas envelheceu e aí ele vai perdendo capacidade secretória. E aí seria um diabetes que a longo prazo teria até menos risco de complicações, né? Então, é interessante desse entendimento é que a gente pode entender que em alguns casos a gente vai ter que ser muito mais agressivo no tratamento do diabetes do que em outros. Por fim, eu trago essa tabela resumindo para vocês a classificação. Basicamente, os dois tipos principais são o DM1 e o DM2, que correspondem aí à grande maioria dos casos de diabetes que nós vamos nos deparar na nossa prática clínica, né? Então, uma média aí de 85, 90% são DM2, 5 a 10% são DM1, e aí a gente tem também o DMG, que vai estar presente aí nas gestantes, e a gente tem quando o paciente não se encaixar, né? Então aquele paciente que você vê, nossa, não se encaixa como DM1, não se encaixa como DM2, não é gestante, está meio estranho, a gente vai pensando então em outros tipos específicos, tá? Então aqui vocês vejam que existem vários tipos específicos de diabetes que a gente pode encontrar, mas muito menos frequentes. Então é importante saber que existe, tá? Para que quando você encontre aquele paciente que o quadro clínico não bate muito, você vá pensar em outras causas aí.
Mensagens aí importantes para levar dessa aula, então, o quadro clínico clássico do diabetes, que é a poliúria, a polidípsia, a polifagia, a perda de peso. A classificação, basicamente, aí que vocês precisam ter uma noção é DM1, DM2, DMG e aí saber que existem outros tipos. O diagnóstico do diabetes mellitus, que ele utiliza aí os critérios glicêmicos, como a gente falou, a glicemia casual com os sintomas, a glicemia de jejum. A gente tem aí o teste oral de tolerância à glicose, e agora a gente pode utilizar os valores após 1 hora e após 2 horas para o diagnóstico, e o critério da hemoglobina glicada, que deve ser utilizado com muito cuidado. Segue um link para que vocês assistam, né, que fala um pouco sobre a questão do pré-diabetes, uma reportagem bastante interessante. E aqui as referências sugeridas aí para estudo de vocês. Até a próxima aula.